19, versículo de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim: Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava em Ramá. E lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Diga comigo: na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava onde? Na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? E responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Levante as suas mãos. Quantos querem estar na casa dos profetas? Amém? Oh, Ele está nos levando para a casa dos profetas. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, fala conosco pela sua palavra, pela sua revelação, pelas escrituras, e nos mostra como o Senhor nosso Deus é o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso auxílio, o Deus que nos enche do Espírito Santo para que possamos profetizar em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto me chama muita atenção, porque só para a gente cortar o caminho mais rápido, o que ele ensina é que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para proteger a sua vida e a minha vida. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para salvar a sua pele, para salvar você. Davi estava sendo acusado de alta traição, uma coisa que ele não fez, não praticou. Então Saul, movido por um espírito maligno, ele começa a perseguir Davi. Persegue ele uma primeira vez, e então Jonatas se coloca entre seu pai e entre Davi. Existe uma promessa entre Jonatas e entre Davi. Isso daria uma pregação inteira, porque Jonatas, é aquele que faz aliança com Davi, e depois o descendente de Jonatas é poupado a vida por causa dessa aliança. Só que a perseguição continua. Então na segunda vez Davi foge, e a esposa dele, Amical, ela procura de alguma maneira enganar Saul para que Davi dê tempo dele fugir. E ele foge para onde? Para a casa dos profetas. Oh, Senhor Jesus Cristo quer nos proteger na casa dos profetas de Deus. Nós temos um tipo de fé que nos protege na casa dos profetas de Deus. A nossa fé é espiritual. A nossa fé acredita em milagres. A nossa fé acredita que as pessoas são movidas pelo Espírito Santo. A nossa fé acredita que quando o Espírito Santo vem sobre alguém,
essa pessoa nunca mais é a mesma pessoa depois do Espírito Santo. Moisés era uma pessoa, mas um dia o Espírito Santo veio sobre ele e ele nunca mais foi o mesmo Moisés. Um dia ele disse: Senhor, se o Senhor puder, retira um pouco e batiza mais servos do Senhor em todo Israel. E Deus batizou 70 pessoas por causa de Moisés. Quando o Espírito de Deus veio sobre Josué, Josué nunca mais foi a mesma pessoa. Quando ele foi sobre Bezalel, Bezalel foi capaz de construir a arca. Quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão, sempre que a Bíblia diz, então o Espírito do Senhor veio sobre ele, você já sabe o que está acontecendo. Aquela pessoa não é mais a mesma pessoa. Sempre quando diz, o Espírito Santo veio sobre ele, aí você já diz, ele nunca mais é a mesma pessoa. Agora ele é alguém empoderado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amém. O que dá poder para as pessoas não é a negociata política do nosso tempo, não é a negociata das grandes empresas, não é o que está acontecendo na moda, na estética, na arte, na economia. O que dá poder para uma pessoa se chama Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vem, você pode dizer, aquela pessoa tem poder agora. Aquela pessoa foi empoderada agora. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele quer vir sobre a sua vida. É interessante como que Davi decide fugir para a casa dos profetas. Sabe onde eu quero estar? Eu quero estar na casa dos profetas também. Sabe, esse termo casa dos profetas era um termo comum no antigo Israel para falar até de seminário de teologia. Quando o povo de Deus começava a estudar a Torá e a lei de Deus, e eles começavam a buscar interpretação espiritual dos textos bíblicos, surgiram esses lugares chamados Escola dos Profetas. E aqui você vê ele de um modo muito mais intenso, carismático, se chama Casa dos Profetas. Eles se reuniam lá e eles se animavam. Eles diziam, nós somos uma comunidade cheia do poder do Espírito Santo. Nós somos esses homens que são os pregadores de Israel. Nós somos essas pessoas que estão cheias do Espírito Santo e vão anunciar os rumos da nação de Israel. Vamos dizer o que Israel deve fazer, vamos dizer o que eles devem pensar e vamos profetizar no poder do Espírito Santo. Quando as coisas vão para o Novo Testamento, algumas pessoas tendem a pensar que elas ficam menores. Se era assim no passado, não é mais assim agora. Se a lei era muito difícil antes, agora ficou muito mais fácil. Pelo contrário, quando chega o Novo Testamento, acontece uma intensificação de todas as coisas que brotavam no Antigo Testamento. Se um homem achava que adultério era só uma questão de uma relação carnal com uma mulher, então Jesus Cristo aparece na nova aliança dizendo, não, se você até olhar ou pensar, isso já configura. A coisa é mais intensificada. Todos os princípios são muito mais intensos, porque agora veio o Filho de Deus, e Ele nos deu todo entendimento, toda profundeza, toda clareza, toda intensidade. E agora, se existiu uma coisa no passado como casa dos profetas, quanto mais agora nós seremos reino de sacerdotes e profetas na nova aliança de Deus. Quando Pedro pregava para Cornélio, ele dizia, olha Cornélio, Jesus Cristo foi um grande profeta. Não só um grande profeta, é como se ele fosse um profeta escatológico, é como se ele fosse um profeta total. Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo, Cornélio, e ele andou por todo lugar, e ele tinha poder para falar, e ele tinha poder para curar, e ele tinha poder para ressuscitar também. É interessante que quando o Espírito veio sobre os profetas, por exemplo, sobre Elias e Eliseu, eles foram capazes de fazer isso.
No Antigo Testamento, os únicos profetas que curaram leprosos foram Elias e Eliseu. Os únicos profetas que multiplicaram comida foram Elias e Eliseu. E os únicos profetas que ressuscitaram os mortos foi Elias e Eliseu. Só que Jesus Cristo é maior do que Elias e maior do que Eliseu. Ele é maior do que Moisés, maior do que Isaías, maior do que Davi. E Jesus Cristo está neste lugar essa noite. Ele nos dá poder essa noite. Ele nos reveste da mesma autoridade que havia sobre ele. Jesus previu isso. Ele previu, ele disse: olha, eu estou subindo para o Pai, mas vocês não devem ficar tristes. Vocês não devem ficar tristes. Quando ele ressuscitou um morto, o povo judeu começou a proclamar e dizer: se levantou um grande profeta de Deus, como Elias e Eliseu. E os discípulos ficaram com o coração apertado quando ele disse: eu estou indo para o Pai, eu estou indo para lá, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E ele enviou o Espírito Santo. Ele disse para eles: vocês vão ter que orar pedindo o Espírito Santo. Vocês vão ter que pedir isso todos os dias. Vão ter que pedir isso de novo e de novo, porque o desejo do meu coração é que quando eu for, vocês se tornem uma comunidade de profetas batizados no Espírito Santo de Deus, e que vocês possam falar em novas línguas e profetizar e também curar e também ressuscitar, porque se eu fiz obras grandes, vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu mesmo farei essa obra através de vocês. Ele está dentro de você. Ele quer fazer essa obra através de você. Davi fugiu para a casa dos profetas. Não tinha um lugar melhor para fugir, não? Mas Davi não estava tentando a Deus. Ele corre, procura Samuel e conta tudo o que estava acontecendo. Samuel, será que Deus está no controle disso? Oh, o espírito de profecia está neste lugar essa noite para te dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é o problema que você veio aqui nessa noite, mas essa aqui também é a casa dos profetas de Deus, e o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Samuel, Deus está no controle disso, porque foi só você me ungir, começou a dar tudo errado na minha vida, não é? Pastor, foi só o Senhor me chamar, tudo começou a dar errado na minha vida. Tem que parar de andar com o Senhor, pastor. Depois você me chamou e disse que o poder de Deus vinha sobre mim, agora está tudo indo para trás. Calma, o Espírito do Senhor está com você, vai dar tudo certo, o Espírito Santo está te usando. Pastor, parece que antes de ser crente, as coisas estavam certas, agora eu virei crente, está dando tudo errado. Samuel consola Davi e diz: você vai ver o que Deus vai ser capaz de fazer para te proteger. Saul manda uma comitiva dizendo: peguem esse homem, tragam ele aqui, porque eu quero acabar com a vida dele. E ele enviou uma comitiva militar para pegar Davi. Quando eles chegam lá, os profetas levantam as mãos e dizem: oh Espírito de Deus, impeça ele. Só que o que acontece é que o Espírito Santo converte eles. Eles começam a cair de joelhos, colocar a mão no coração e receber o batismo do Espírito Santo e dizer: o que é isso, Samuel? Ele diz: é o Espírito Santo de Deus. Vocês conhecem o poder da espada, vocês conhecem o poder das armas, mas esse poder é do Espírito Santo de Deus. Eles começam a cair prostrados, se arrepender. Dizem que há uns 100 anos atrás isso começou a acontecer numa rua lá em Los Angeles, chamado Azusa Street. Um homem pregador, ex-batista, ex-pastor batista, chamado William Seymour, reuniu um punhado de pessoas e disse: essa aqui vai ser a casa dos profetas. E eles começaram a orar e dizer:
Oh Espírito Santo, oh Jesus, o Senhor pode nos batizar no Espírito Santo. Como que um lugar assim pode prosperar? Com um punhado de pessoas. Quando a Azusa Street começou, eles eram 20% da Bandeirantes. E de lá veio o avivamento que impactou o mundo inteiro com o poder pentecostal. E é por isso que hoje você é da Assembleia de Deus. Dizem que algumas pessoas, quando passavam na porta, começavam a escutar o barulho da profecia e da adoração. E eles começavam a cair de joelhos e dizer: o que é isso que eu sinto aqui no meu coração? Eu tenho que entrar aí dentro para entender o que estava acontecendo. Era a casa dos profetas de Deus. Essa é a casa dos profetas de Deus. Onde estão os profetas do Senhor neste lugar? Glória a Deus. Quando o Espírito Santo vem, o que essa passagem me ensina é que quando o Espírito Santo vem, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, não uma das primeiras, mas aprendi depois na teologia, viu, Giovanni? Eu comecei a pensar, gente, como que a gente estuda a Bíblia para não querer aceitar o sobrenatural da Bíblia? Eu via amigos ficando assim, sentindo estranheza com essas passagens, sentindo estranheza quando Eliseu disse para o músico, toque essa música, e quando ele tocou, a Bíblia diz: o Espírito Santo veio sobre Eliseu. O que é isso? Como assim? Significa que tem um pouco a ver isso aqui? Um louvor? Uma palavra profética? Sim, isso tem tudo a ver e muito mais de Deus. Nós não sabemos até onde o Espírito Santo pode nos levar. Eliseu tinha morrido e eles colocaram ele numa vala. Ficou só os ossos. Será que nós estamos preparados para admitir que talvez uma coisa que pertencia a alguém que morreu seria capaz de ressuscitar alguém ou curar um doente? Sei lá. Deus poderia canalizar. O que é esse milagre? Um morto é carregado e eles dizem: o exército está chegando, joga ele nessa vala. E eles jogam o morto lá na vala, mas eles não sabiam. Eram os ossos de Eliseu que estavam ali. E assim que aquele morto cai, encosta nos ossos de Eliseu, ele é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, mas tocando nos ossos de Eliseu. Como milagroso, é estranho para nós. É um milagroso que rompe todas as barreiras da teologia. É um milagroso que vai além de todo o conhecimento da ciência que a gente tem. Quer dizer, será que a gente poderia esperar o milagroso para fazer viagens interestelares? Será que o futuro da humanidade não seria pensar que o milagroso nos atrapalha? O milagroso não atrapalha a teologia, o milagroso não atrapalha a filosofia nem a ciência. O milagroso vai intensificar tudo isso e nos trazer cura, e nos trazer profecia, e nos trazer abundância, e nos trazer tudo o que precisamos, se você confiar nos métodos de Deus e no poder de Deus. Davi chegou lá e disse: Samuel, eu confio